Olá a todos, eu sou o R e este é o canal Tudo Segundo R. E quero começar o vídeo com a pergunta: quando vocês pensam em JoJo's Bizarre Adventure, qual é o protagonista que vem em suas mentes? Levando em conta o fato de que há um protagonista diferente em cada parte da franquia. Eu acredito que a maioria dos fãs da obra vai dizer que é Jotaro Kujo, o protagonista na parte 3, Stardust Crusaders. Cada um por suas respectivas razões. Enfim, a proposta deste vídeo será fazer uma análise sobre Jotaro Kujo e tentar responder uma pergunta. Por que ele, de acordo com a minha opinião e talvez com a opinião de muitos fãs que concordem comigo, é o melhor protagonista de JoJo's Bizarre Adventure? Sim, este é mais um Análise R. Uau, R! Já faz muito tempo que você não faz uma análise R. Ah, não exagera, nem faz tanto tempo assim. Só algumas semanas de nada. Mas enfim, antes de começar tenho que deixar claro uma coisa. O que eu falarei terá como base o pouco que eu assisti dessa obra, além do que eu vi ou do pouco que eu me lembro de ter visto em alguns sites ou vídeos do YouTube. Então, se quiserem acrescentar alguma informação que seja relevante ao tema do vídeo, fiquem à vontade de comentar a respeito. Enfim, vamos começar a análise R respondendo a seguinte pergunta, levando em conta quem nunca assistiu JoJo's Bizarre Adventure na vida. Quem é Jotaro Kujo? Bem, um pouco do que há para saber sobre o personagem nos é revelado logo no episódio 1 da parte 3, quando sua mãe, Holly, vai à delegacia para tirá-lo dela. E enquanto corre até a cela dele, ela lembra de como ele era quando mais novo, desde a infância até a adolescência. E tais lembranças nos fazem pensar que ele é um cara bonzinho, boa pinta, etc. Mas todas essas expectativas são esmigalhadas quando ele a manda calar a boca usando a palavra com V e ela alegremente responde: "Tá bom!" E então Jotaro explica que não sairá da cela, pois alega ter sido possuído por um espírito e por conta disso pode acabar ferindo alguém sem perceber, o que faz com que Holly recorra ao pai dela, Joseph, para convencê-lo a sair da cela. Então Joseph, com a ajuda do seu amigo Avdol, consegue convencer seu neto a sair da cela, contando a ele que o que ele tem não é um espírito que o possuiu, mas sim uma poderosa aparição que se manifesta da energia vital do usuário, no caso do Jotaro. E tal aparição é chamada de Stand. Ao saírem da delegacia, Joseph explica um pouco mais sobre esse poder que eles possuem e o responsável pelo despertar desse poder nos membros familiares presentes. Ninguém menos que Dio, o vilão da parte 1 e da parte 3. Um tempo depois, Holly manifesta seu stand e enfraquece. Como ela não tem espírito de luta devido à sua natureza gentil e pacífica diferente de seu filho e de seu avô, ela não é forte o bastante para controlar o stand dela, que faz com que ela fique doente. O único meio de salvá-la é encontrando Dio e matá-lo em 50 dias, caso contrário ela morrerá. Então Jotaro, Joseph, Avdol e dois ex-inimigos, Noriaki Kakyoin e Jean-Pierre Polnareff, partem em uma jornada em busca de Dio. Claro que isso tudo é apenas um resumo dos primeiros episódios, eu não detalhei tudo com muita exatidão, até porque ia demorar um tempão e quero me limitar ao Jotaro, que é o personagem alvo do vídeo. Então, se quiser saber mais detalhes sobre o anime, recomendo que assista a canais especializados no mesmo ou assista ao próprio anime se você for maior de 18 anos, pois o conteúdo dele não é apropriado para gente com menos idade. Em outras palavras, não assista esse anime com seus filhos pequenos! Enfim, depois desse resumo, vamos falar agora dos motivos que fazem do Jotaro, segundo minha opinião e talvez a opinião de muitos fãs fervorosos da obra, o melhor protagonista da franquia JoJo's Bizarre Adventure. Ele não é hipócrita. Já de início percebemos que ele tem alguns defeitos, principalmente em relação ao tratamento que ele tem com sua mãe. Além de ser um pouco grosseiro, de ser um pai ausente na parte 6, corrijam-me se eu estiver errado nesse caso, e outras coisas. Mas eu não o enxergo como um hipócrita.
Na verdade, na luta dele contra o Noriaki manipulado no episódio 2, no qual o mesmo fala algumas asneiras como "quem perde já é considerado vilão", o Jotaro admite alguns de seus próprios erros, como exagerar nos danos que causa em suas lutas de rua, bater em um professor, embora ele tenha deixado claro que o professor falava demais, então isso fica aberto à discussão, e sair de um restaurante sem pagar. Mas nesse caso, ele diz que faz isso quando servem comida ruim. E isso nos leva a pensar no nosso direito de sermos bem tratados em um estabelecimento comercial. E no caso de um restaurante, isso inclui sermos bem servidos. Então isso também fica aberto à discussão. Porém, após admitir algumas de suas deficiências, o Jotaro logo demonstra seu senso de justiça, não admitindo a atitude do Noriaki de usar inocentes para matá-lo. No caso, uma mulher inocente que era a enfermeira do colégio. E esse detalhe já esmaga o argumento equivocado que diz algo assim: "Ai, que personagem misógino! Ele desrespeita as mulheres! Que cara mal educado!" Corrigindo! Ele só é grosseiro com mulheres, aliás, com todos, independente de seu status biológico, que o irritam ou agem com inconveniência. Não que usar a palavra convém na própria mãe seja certo. Não é. Tanto que ele salva mulheres dentro do alcance e da capacidade dele, como a própria enfermeira que eu acabei de citar, como a própria mãe dele que sofria com o próprio stand e ele prontamente saiu em jornada com seus companheiros para matar Dio e assim anular a maldição, como a garotinha que ele salva de um gorila que tem um stand futuramente no anime. Enfim, ele não odeia mulheres de forma nenhuma. Ele só não gosta de gente que o irrita ou é inconveniente. Seguindo para o próximo motivo. Ele é o mais memorável. Ele tem um bom design, desce a porrada, é durão e ao mesmo tempo maduro. Ele usa seu stand, o Star Platinum, de uma forma legal, tem postura e atitude de herói, embora ele pareça um anti-herói pelo modo como ele age. O dublador dele combinou bem, o dublador original japonês, eu quero dizer. Exerce amor ao próximo, do jeito dele. Enfim, ele é o mais legal dos protagonistas da franquia. Ah, mas R, você nem comentou a respeito dos outros protagonistas. Muito bem, vamos falar um pouco dos outros protagonistas de forma bem resumida. O Jonathan é o típico herói certinho demais, mas em compensação ele derrotou o Dio, mas teve o corpo roubado pelo mesmo. O Joseph, em sua juventude, era malandro, contudo venceu no final. O Josuke não revida contra as provocações dos valentões, a menos que esses caçoassem do cabelo dele. Giorno é um trombadinha hipócrita com ética. A Jolene é de certa forma uma versão inferior do Jotaro, ainda mais que ela não derrota o vilão da história em que ela é protagonista. O Johnny começa a história como deficiente físico, com o devido respeito, e é outro que morre no fim da história. E o Josuke da parte 8, que é diferente do protagonista da parte 4, sofre de amnésia e parece ser um misto de dois homens, metade Josefumi, metade Yoshikage. Não sei se entendi isso com exatidão, então podem falar mais a respeito se vocês conhecem essa parte. Levando em conta tudo isso, o Jotaro chama mais atenção no meu ponto de vista. Para concluir, por esses motivos, Jotaro é o melhor protagonista da franquia JoJo's Bizarre Adventure, apesar de seus defeitos. Mas agora surge a pergunta: ele é um personagem exemplar? Não completamente. Ficar brigando na rua, xingar as mulheres usando a palavra com V e ser um pai ausente não são atitudes imitáveis, apesar dessa última não ser inteiramente culpa dele, já que ele não tinha uma figura paterna em casa, pois o pai dele sumiu por aí para seguir a carreira de músico, e sua mãe não tinha pulso firme quando necessário. Ah, mas e o avô dele? Ele morava em outro país, o que nos faz deduzir que ele não era muito presente na vida do Jotaro também. E essa ausência de figura paterna resultou no modo de como ele criou Jolene, embora ele acreditasse que a estava protegendo dessa forma. Mas seu senso de justiça, não ser hipócrita e exercer amor ao próximo do jeito dele, são dignos de aplausos, e isso pode ser considerado como exemplar, até certo ponto.
E esse é o final do vídeo, espero que tenham gostado. E se gostaram do vídeo, sintam-se à vontade para deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscreverem no canal e ativar o sino para receber notificações caso um vídeo novo apareça na plataforma. Agradeço pela atenção de todos e se cuidem!